Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficou. Me chamo Alan. Hoje, dia 3 de setembro, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Bitcoin, né? Ontem chamei a atenção que o Bitcoin precisa, né? Para quem está procurando compra, o ideal é que ele comece a fechar aí para cima dessa faixa aí do 112, tá? Para cima dessa faixinha verde, né? Que trabalhou como suporte. Recentemente ele perdeu, né? Vou pegar todo o movimento aqui e agora está testando essa mesma faixa verde que era suporte como uma resistência, está testando por baixo. Se ele falhar por aqui, ele tende a formar o pivôzinho e para testar fundo, se perder o fundo, tende a buscar os 100 mil, tá? Então assim, é um ponto de resistência. Quando ele estava aqui embaixo, eu chamei a atenção que apesar dele ter perdido uma região de suporte, se eu fosse tentar alguma coisa aqui, eu tentaria uma compra pelo risco, stop curtinho abaixo do fundo ali, dava cerca de 2,5, né, de stop, 2,5 ali por cento de stop, com o primeiro alvo aqui na região do 112, 112,500. Ele chegou no primeiro alvo, tá? Que é justamente a região de decisão. Se ele trabalhar para cima dessa região, próximo alvo, 117, 117, né? 117 mil. Se ele começa a fechar para cima aí dessa região dos 112, 113, para cima desse último pivôzinho, desse último topinho ali que ele marcou por volta do dia 29 de agosto, né? 29? É 29, 28 de agosto, tá? Se ele começa a trabalhar para cima dessa região, supondo aí que ele venha ali até a região do 117, eu entendo que esta faixa aqui em verde, no 112, volta a ser um ponto de suporte, e se ele voltar para testar depois, formando o pivôzinho para cima, daria uma nova oportunidade na compra, com alvos lá na região dos 122, 123 novamente. Mas ele teria que desenhar algo parecido com isso, né? Rompe para cima do 112, testa 117, se falhar 117 corrigir, daria novas oportunidades para frente, tá? Mas, no momento, então, estamos em uma região que trabalha como resistência, então, para quem está de fora, vejo que é uma região de um certo risco para compra, tá? Apesar de eu estar percebendo aí muita altcoin em região de suporte, tá? Me deixa um pé atrás o Bitcoin na região que está. Na minha opinião, o Bitcoin está em região de resistência, né? Não sei ali como que as altcoins reagiriam, claro, se a dominância do Bitcoin ali estiver um pouco mais fraca em relação às altcoins, as altcoins tendem a performar um pouco mais, mas eu não sei se Bitcoin falhando aí nesse 112, voltando para testar o 107, as altcoins seguraria ali na região de suporte que muitas estão testando, tá? Então vamos acompanhar. Então essa é a leitura que eu tenho para o Bitcoin. O Bitcoin está numa região que é de resistência no curto prazo. Ele tem que trabalhar para cima desse 112 para ficar interessante novamente na compra. E acima de 112, 117 seria o próximo alvo. Para quem está de fora, comprar agora eu acho bem arriscado. Entendo até que a melhor operação, pensando na relação risco-retorno, seria procurar uma venda. É claro que não dá para vender hoje, tá? Ele ainda está subindo, né? Espera pelo menos ele indicar uma movimentação parecida com essa, né? Quem sabe ele batendo cabeça aqui e amanhã já vindo perdendo, por exemplo, a mínima de hoje, aí tenta uma vendinha com stop acima dessa faixa aqui do 113,700, 113,800. Primeiro alvo aí no teste do 107, aí se perder o 107, ele vai lá no 100 mil, tá? Isso para quem procura venda, né? Para quem procura compra, comprar agora eu acho bem arriscado, tá? Eu vejo dois cenários para compra. Falha aqui, testa novamente o 107, e aí se alguém estiver vendido 107, chegou lá, segurou, apontou para cima, coloca no 0 a 0 ou sai da operação. Para quem está procurando compra, falhou aqui, né, conforme eu estava explicando, voltou para testar o fundo anterior, não perdeu, começa a apontar para cima, volta aquela mesma leitura que eu tinha aqui atrás, uma comprinha pelo risco, stop curtinho abaixo dos fundos, primeiro alvo de novo ali no 112. E aí ele faz algo parecido com isso, chegou aqui no 112 e rompeu, vai lá no 107, 117, tá? Então, esse aqui é o primeiro cenário, né? Pensando na compra. Volta para testar fundo, não perde, e ali eu vejo que tem uma relação risco-retorno mais interessante. O segundo cenário que eu colocaria ali para compra, né? Para quem está procurando compra, seria deixa andar. Poxa, vai subir sem mim. Paciência. Se não assumir o risco lá embaixo, tomar cuidado para não pegar ali no meio do caminho, porque senão você acaba ficando com o estoque um pouco mais caro. Ou se for entrar, né, acreditando que vai romper, entra com uma posição bem menor agora,
porque aí te dá a possibilidade de completar a posição se ele falhar, tá? Pelo menos você não fica ali alavancado, com o preço podendo ali iniciar uma movimentação de queda um pouco mais pesada, tá? Então, assim, supondo que ele rompa para cima do 112, qualquer pullback acima dessa região dá uma nova oportunidade na compra, e aí o próximo alvo na região do 123, tá? Então, são os dois cenários, teste de fundo ou espera romper e volta para testar de novo 112, também é um ponto que eu ficaria atento ali para quem está procurando compras no Bitcoin, beleza? Então, é isso daí. Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Olha, Ethereum começa a dar uma reagida. Eu entendo que o melhor ponto de compra de Ethereum ainda seria um pouco mais para baixo, tá? Mas começa a se desenhar um pivôzinho aí. Entendo que se Ethereum começar a trabalhar para cima dos 4.500, ele tende a testar de novo os 4.800. Para quem quiser arriscar uma comprinha em Ethereum, entendendo que ele ainda pode corrigir um pouco mais, né? Eu tenho chamado a atenção do Ethereum aqui nos 4.100, né? Eu vejo que ali é um ponto mais interessante para procurar compra. Já está próximo, né? Está próximo. Mas supondo aí que queira entrar em Ethereum agora, acreditando que ele já vai lá para testar o topo. Eu entraria com uma posição menor no momento, porque se ele falhar, eu tenho ainda como observar um pouco mais para baixo a reação do preço, tá? E o meu alvo seria o teste da região de 4.800. Se rompido 4.800, a Ethereum pode andar um pouco mais, tá ok? Então, vamos acompanhar a Ethereum tentando ali segurar nos 300, né, 350. Vamos ver se ele vai ter força lá para testar as máximas 4.800 aí nos próximos dias, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de Solana. Bem, Solana eu não vejo nada para ser feito. Já tenho chamado a atenção que eu não gosto de comprar em Solana neste ponto. Acho que é um ponto que tem um risco ali que eu acho que não vale a pena, né? Correr esse risco, comprar na região de topos anteriores. Então, entendo que tem outros ativos mais interessantes. O único detalhe é que, para quem está comprado em Solana, eu só não deixaria voltar para baixo de 193. Para baixo de 93, entendo que vale a pena estopar. E XRP. XRP já é um dos que eu acho mais interessante, né? Eu chamei a atenção, inclusive, nos últimos dias. XRP, na minha opinião, está no ponto que ele não pode perder, e eu vejo ali onde o stop fica mais barato, né? O melhor ponto ali, pensando em relação ao risco-retorno. Você tem um stopzinho aí abaixo dos 2.000, dos 2,68, 2,67, abaixo desses fundos, tá? Primeiro alvo aqui na região dos 3,7 e depois aqui na região dos 3,30. Ontem ele fez uma reação, né? Então, assim, ó, pessoal, se começar a trabalhar acima de 287, 288, na minha opinião, é para tentar vale uma tentativa, e aí vamos ver se ele vem para testar esses topinhos anteriores, tá? Então, é o que eu vejo aí para XRP, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando. Dá uma olhada aqui no gráfico do S&P 500, vamos lá, S&P 500, olha, S&P 500, ele estava até mais bonito, né, no início do dia, acabou devolvendo parte do movimento. Ele está tentando ficar aqui para cima dos 6.430, tá? Acho que não tem muito o que falar do S&P 500, tá? Para quem está comprado, o ideal é que ele venha para romper aí e renovar máximas históricas, né? Para a gente entender que a tendência ainda segue. Se por um acaso ele perdeu 6.350, aí eu já não vejo mais o porquê pensar em compras, né? No S&P 500. Perdeu 350, ele tende a buscar os 6.200 como próximo suporte, tá? Então fiquem atentos aí caso o S&P 500, né, mercado americano, venha perdendo esse último pivôzinho, né, esse último fundinho aí que ele marcou perto dos 6.350. DXY, índice do dólar, vamos lá, o dólar segue na mesma, travadinho, não consegue romper para cima da faixa vermelha, linha vermelha, não perde aqui a mínima 17, né, a mínima 17 trabalhando bem ali como suporte no gráfico do dólar, e é isso, é lateral, né, rompeu para cima da linha vermelha, entendo que pode sim ter um movimento de alta ali mais interessante, da mesma forma que se perder a linha verde aqui, ele tende a retomar sua tendência de queda, né? Então, vamos seguir acompanhando mais o DXY, índice dólar, segue lateral, então, de ladinho ali, não tem muita coisa para falar no momento não, tá? Bem, pessoal, é isso daí, vou encerrando por aqui, hoje eu não consegui participar ao vivo, tá? Amanhã, se tudo der certo aqui, eu entro ao vivo ali para atender os pedidos de vocês. Dê uma olhada nas transmissões anteriores, né? Tiveram várias altcoins aí que
foram comentadas, analisadas nos últimos dias, algumas em região de suporte, tá? Inclusive, eu estava ali acompanhando algumas no dia de hoje, né? Estava de olho em Lido está começando a se movimentar, então fiquem atentos, eu gosto. Nier também está no ponto interessante, está começando a movimentar, eu gosto. INJ, comentamos também, está no ponto interessante, começando a reagir também, vamos ver se anda. Eu acho que Sui, né? Sui tinha dado uma violinada, mas ela está recuperando aqui, isso me chama a atenção, tá? Veja a possibilidade, né? É claro, não é para perder 3,10 mais, tá? Se eu compro aqui Sui e ele faz isso, eu tenho que estopar. Mas vamos lá, eu já começo a ver a possibilidade de Sui desenhar algo parecido com isso, tá? Ah, vai direto? Ele tem alguns pontos no meio do caminho, né? Aqui é um ponto de atenção, aqui é outro ponto de atenção, aí se ele romper, ele abre espaço lá para os 4,10. 4,10, 4,9, né? Mas eu gosto de Sui, tá ficando interessante, tá? Então, dê uma olhada aí nos últimos vídeos, né? Tiveram alguns que nós comentamos que estavam em pontos de suporte, o mercado começa a reagir no dia de hoje, vamos ver se vai ter força nos próximos dias. Sexta-feira tem dado importante, que é o dado de emprego, né? O dado de payroll, e tem que ver como que esse dado vai ser divulgado, tá? Pode ser que traga bastante volatilidade no mercado, né? Principalmente aí com toda a expectativa ali relacionada ao corte de juros ali nos Estados Unidos, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mercado começa a dar uma reagida, entendo que tem bons candidatos com boa relação risco-retorno, agora é aquele trabalho de fazer ali a escolha dos que tem um stop mais interessante, um alvo melhor ali, né, um alvo maior, e para justamente se der certo ali você conseguir pegar uma operação que pague 2, 3 vezes ali de quando dá errado, né, de quando você acaba tomando stop, tá? Então, vamos ficar de olho aí, mas de qualquer forma, o mercado no ponto bem interessante e vamos seguir acompanhando, principalmente se amanhã ele vai dar a sequência aí, tá? Tendo que se dando sequência amanhã, teremos candidatos aí aparecendo para novas entradas ainda, beleza? Então é isso, vou encerrando. Ah, e não se esqueçam, né? Dê uma olhada na descrição do vídeo, link referente à contratação do Gráfico Web. Lembrando que o Gráfico Web, né, que é a ferramenta que eu estou aqui na tela, é uma ferramenta que tem recurso de inteligência artificial. Então você clica aqui no automático, pede para gerar um insight, ele gera uma leitura baseado na inteligência artificial do que é mais provável acontecer. No caso aqui de Sui, ele está dando uma probabilidade de 48% para alta contra 52% para baixa. Vamos lá, 48 e 52 é praticamente os 50%, tá? Então ali é meio que joga uma moeda, né? Ele não está dando uma leitura muito clara ali do que pode acontecer para a Sui, provavelmente porque é uma condição que ainda não deixa claro ali o que pode acontecer. Mas o que é interessante aqui, quando você gera um insight ali e clica, por exemplo, em uma dos prováveis cenários ali e vai passando aqui com a setinha, né? Ele vai mostrando os cenários que podem, né, acontecer para a sua. Por exemplo, esse aqui é um cenário que eu entendo que seria bem interessante, bem provável, né? O que eu comentei para vocês? Que se Sui respeitar essa região, ele pode voltar até os 4,09, mas que no meio do caminho ele tem alguns pontos, né? Ele tem um ponto aqui na região dos 3,50 e tem outro ponto aqui na região dos 3,75. Olha onde ele bate cabeça, nos 3,75. Então, imagina, você compra aqui até os 3,75, você está pegando aí pelo menos 14%, 14, 12%. O stop já estaria no 0 a 0, né? O seu stop você puxa daqui para o 0 a 0. Se estopar, ok, você não vai perder nada. E se ele andar, você já vai estar dentro da posição, tá? E você entrou com um stop bem curtinho, né? Então fez uma relação risco-retorno bem interessante. Passa o segundo cenário. Vamos ver o segundo cenário ali. Opa, acho que tem que ativar aqui. O segundo já não é tão interessante. É um cenário que dá sequência na queda, né? Aqui já é bem de lado, então não considero. Os outros cenários são bem laterais, então esse aqui já é um cenário de queda também. Aqui de queda, lateral, lateral. Aqui ele violina o fundo para depois mandar para cima. Mas de qualquer forma, você consegue entender. Esse aqui é um cenário. Esse aqui já é o primeiro, né? Eu vejo que faz bastante sentido, tá? Acima dos 3,30, 3,35, eu vejo que isso pode andar. Inclusive, é um dos que eu gosto aqui, tá? Comentei com vocês aí que eu acho interessante. E apesar da inteligência artificial ainda estar ali no 50-50, né? Não está dando ali um viés claro para nenhum dos dois lados, né? Até porque o mercado está meio parado aí, ultimamente.
mas é um ativo que eu acho bem interessante. Então, tem o recurso de inteligência artificial, tem o Prisma, lembrando que o Prisma é a ferramenta que nós utilizamos para selecionar as melhores ações, melhores criptoativos, de acordo aqui com a classificação do BTL, tá? Ele tem aqui uma classificação binária, e 6 e 7 procura compra, 0 e 1 procura venda, e tudo que tiver entre o 1 e o 6 ali, né? Então, o 2 até o 5, são condições de consolidação, que aí vale uma análise mais detalhada, individual, de um por um, tá? Então, tem o Prisma, tem também os modelos com os indicadores Ficube, né? Todos os modelos que nós utilizamos aqui, tá? Então, Mima Rock, com as mimas, linhas verdes e vermelhas, e também tem o recurso aí de poder desenhar no futuro, né? Então, para quem nunca utilizou, você tem a possibilidade aqui no Ficube Web de desenhar cenários, né? Então, por exemplo, vou desenhar ele voltando para testar esse topinho aqui, que é mais ou menos o que a inteligência artificial desenhou, né? Bate cabeça e volta para testar essa região. E aí, se ele segurar por aqui, ele pode mandar, por exemplo, para testar topo, ou até mesmo se ele perder, aí essa região vira uma região de resistência, volta, bate cabeça e depois manda para baixo. Que inclusive esse desenho aqui, ó, que eu tô fazendo aqui, ele faz bastante sentido, né? Se vocês observarem, olha como as mimas elas se alinham para baixo, e olha a mima 144 apontando para 610. Então é um cenário provável, ou seja, é um cenário de baixa, mas eu gosto da compra para pegar esse movimento curto, ou seja, você pega um movimento rápido até o topinho anterior, chegou lá, se ele bater a cabeça, sai da operação, vai garantir ele pelo menos cerca de 14, 15% ali na operação. Começou a devolver, você sai e aí ele começa a indicar essa possibilidade aqui. É claro que não é exato, né, mas é algo que faz bastante sentido, até considerando, né, que a resistência 144 ela tende a mandar o preço da suporte 610, tá? Então, mais um recurso aí do Grafo Web. Enfim, para quem quer ter acesso a todos esses recursos, entra aí no site, descrição do vídeo. Lembrando que a assinatura trimestral do Gráfico Web custa R$ 34,95, né? Então, menos de R$ 35. É um valor super em conta ali para, pelo menos, você testar ali e ver como funciona a ferramenta. Se tiver qualquer dúvida também é só entrar no chat aí no site e chamar pelo nosso atendimento, tá ok? E além disso, tem os planos do aplicativo Ficube, né? Que são enviadas as recomendações, e lembrando que quem assina o aplicativo Ficube também tem acesso ao gráfico web, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou encerrando por aqui, desejo aí para todos um bom final de quarta-feira, e amanhã a gente está de volta aí para analisar como que o mercado se comportou. Um abraço a todos, até amanhã, não esqueçam de deixar o like, por favor. Um abraço, pessoal, tchau, tchau.